Boa noite, irmãos, a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Tome o seu assento, irmão. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar nessa noite cultuando com os irmãos, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pela sua maravilha, pelo seu amor, sua misericórdia nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, porque todo dia Deus renova o seu amor nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus a oportunidade. Já estive aqui alguns dias atrás, pregando numa segunda-feira de manhã. Eu até falei aqui, né, que foi meio inusitado, né, estar pregando numa segunda-feira de manhã, que foge do habitual. Eu falei que eu me lembrava de pregar numa segunda de manhã só em acampamento de carnaval, não é? Geralmente segunda de manhã ninguém quer pregar, então sobrava para mim. Prega aí, segunda de manhã. Mas foi uma bênção, irmãos. Estivemos aqui e foi uma bênção. E quando o pastor Silas conversou comigo na segunda-feira, eu falei assim, está muito perto, né? Eu acho que Deus quer falar com a igreja toda, então. Não é? Eu quero compartilhar com vocês aquela mesma mensagem. O problema de quem estava aqui na segunda, né? Vai ouvir de novo. Mas Deus me deu uma palavra naquela segunda-feira de manhã, que eu confesso para os irmãos que até eu fiquei surpreso, pois foi meio assim, de repente. Conhece a pastora Marília, né? Você vai pregar amanhã e ponto final, amém, e fale não, né? E eu me lembro de ter lido o contexto da campanha, e já era no domingo à noite, eu estava muito cansado, e eu orei e falei, Deus, o Senhor tem misericórdia, eu sei que amanhã a sua misericórdia vai se renovar, e eu vou levantar com essa mensagem que o Senhor quer trazer à igreja. E foi dessa forma, eu vim para cá totalmente na dependência do Senhor. E eu queria compartilhar com você lá em Josué, no capítulo de número 24. Número 24, capítulo 24 de Josué, nos versículos 25 em diante. Os irmãos vão colocar aqui? Vai colocar aqui? Vai. Então fica mais fácil, irmão. Então a gente lê todo mundo junto, a mesma versão. Porque hoje em dia está difícil, né? Cada um lê uma versão. Tem umas versões que parece que nem você está lendo o mesmo versículo. Aí a pessoa olha e fala, mas será que é o mesmo versículo? Mas vamos lá, nós vamos até o 28, combinado? Diz assim a palavra do Senhor. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus.
Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Pai, te agradecemos nessa noite, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de poder te adorar, te servir, de poder, Senhor, abrir os nossos lábios e poder glorificar o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo momento de louvor, de poder te ofertar, Senhor, de poder trazer o dízimo para a tua casa. Senhor, muito obrigado por tudo, por tuas maravilhas, por tua graça, Senhor, e tua bondade. Te agradecemos, mas queremos ouvir a tua voz, Senhor. A tua palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nessa noite, ó Deus, que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo aquilo que impede, Senhor, os nossos ouvidos de ouvir a tua voz e chegar ao nosso coração, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, para que sejamos renovados pela tua palavra nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Josué é o primeiro livro de uma série histórica, dos chamados livros históricos da Bíblia. São eles 12 livros, não é? Começa aqui em Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Então, nós temos 12 livros que contam a história do povo de Israel, e essa história é contada de uma forma com que o povo jamais se esquecesse das maravilhas e dos feitos de Deus. Os livros históricos, eles são registros daquilo que Deus fez por seu povo, daquilo que Deus fez através do seu povo, daquilo que Deus fez também para corrigir o seu povo. Enfim, são as histórias registradas para que o povo jamais se esquecesse daquilo que o seu Deus havia feito. Uma tradição que foi mantida por séculos entre o povo de Israel, pois o recurso que eles tinham era um recurso falado. Então eles jamais deixavam de falar sobre o seu Deus. Era algo inerente ao povo, falar sobre Deus. A criança crescia com o costume de falar sobre Deus. Jamais. Ela aprendia a falar ouvindo as histórias daquilo que Deus havia feito. Então, os livros históricos, eles são muito importantes dentro do contexto bíblico, dentro do cânon bíblico, para que a gente possa realmente conhecer um pouco mais ao Senhor. É importante, não é? É óbvio que algumas pessoas têm dificuldade. Quando a gente vai para a escola, tem gente que tem dificuldade com matemática, com português, tem gente que tem dificuldade com história. Mas a história, é através dela que nós aprendemos muitas coisas. E Josué faz questão, aqui no capítulo 24, de resgatar algumas coisas. Esse momento, no versículo 25, diz: naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo. Porque o capítulo 24, ele começa dizendo assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. O primeiro versículo desse capítulo, ele frisa o que o versículo 25 diz, que Josué chama todo o povo para Siquém. E é interessante, irmãos, que na nossa leitura bíblica, muitas vezes nós deixamos passar muitas coisas, muitos detalhes que realmente Deus pode falar conosco nas mínimas coisas.
E às vezes, quando nós lemos um capítulo como esse, então reuniu Josué ali em Siquém, e o versículo 1 continua dizendo que ele convocou todos os líderes, todos os chefes, os juízes, oficiais, todo mundo. Josué chamou todo mundo para vir para Siquém. E quando o povo vem para Siquém, de todas as tribos, porque o livro de Josué conta a história da conquista realmente, da entrada na terra de Canaã. O livro começa com Josué sendo convocado por Deus para assumir o lugar de Moisés e conquistar a terra. E depois de terem feito tudo, conquistado todas as cidades, todos os termos, e cada um já estar alocado no seu lugar, com as tribos divididas, Josué chama então todas as tribos para Siquém. E ali na cidade de Siquém, Josué começa a dizer algumas coisas para o povo, dizendo assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E Josué começa a contar a história. Há muito tempo atrás, seus antepassados, desde Abraão, Josué começa a contar a história. Irmãos, eu fico imaginando, às vezes, quando alguém chama a gente e fala: eu tenho uma coisa para contar para você. E você vai com aquela expectativa: o que será que ele vai falar? Você está esperando uma coisa, uma novidade, não é? Vai contar uma coisa diferente, uma coisa nova. E quando Josué chama todo mundo, o capitão, o grande líder do povo, chama em Siquém, meu Deus, o que será que é agora, né? Todo mundo vem com aquela expectativa. E Josué começa: há muito tempo atrás, Abraão, eu imagino algumas pessoas assim: de novo, vai contar essa história de novo. Tinha gente ali que já tinha ouvido essa história já há pelo menos uns 40, 50 anos, a mesma história. Muitas pessoas já de idade avançada já haviam ouvido essa história, que quando Josué diz assim diz o Senhor, uau, todo mundo, é agora, vem um manto aí, né? Abraão, aí o povo já entendeu, ele vai contar tudo de novo. E Josué começa a contar a história realmente. Abraão, que vivia além do Eufrates, servia a outros deuses, mas era Deus falando, irmãos, através de Josué, porque era a palavra de Deus. E às vezes a gente vai ouvir a mesma palavra muitas vezes, mas temos que entender que Deus está falando. E quando Deus está falando a mesma coisa, produz coisas diferentes, porque a palavra de Deus, ela se renova. O mesmo Deus fala a mesma coisa há séculos, mas produz coisas diferentes, porque nós temos necessidades diferentes. Deus é um só, a sua palavra é uma só, Jesus é o mesmo Espírito, é a mesma graça, mas Deus produz novidade de vida nas nossas vidas, usando sempre a mesma coisa. Mas às vezes nós complicamos tudo, porque criamos expectativas diferentes. A nossa expectativa tem que sempre estar em Deus, na sua palavra, e através dele, da sua palavra, nós receberemos a nossa vitória, o nosso milagre, a nossa bênção, aquilo que estamos buscando. E Josué conta a história, fala para eles: olha, vocês saíram lá do Egito, né, nossos antepassados, saíram do Egito, e Deus mandou as pragas, mandou as pragas. Vocês se lembram? Na verdade eles não iam se lembrar, lógico, mas se lembram das histórias. E Deus tirou o povo do Egito em uma nuvem,
cobria eles de dia e uma coluna de fogo à noite. Aí eu fico imaginando, irmãos, ou aquelas pessoas ouvindo aquelas coisas, porque a palavra de Deus, ela começa a produzir no nosso coração algo diferente, irmão. A gente pode ouvir sempre a mesma coisa, mas o Espírito Santo vai lembrando nós de quem é Deus. E aquela coluna de fogo, e aquela nuvem, e pararam diante do Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo ouvindo tudo aquilo. E Josué começa a trazer à memória do povo algumas coisas. Porque a palavra de Deus diz, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me dá esperança. E Josué estava sendo usado por Deus para trazer à memória do povo aquilo que traria esperança para eles. Josué estava lembrando o povo de quem era Deus e quem era o povo, para que algumas coisas ficassem claras e encaixadas no seu devido lugar. E Josué, sendo usado por Deus, começa a colocar essas coisas, trazendo à memória aquilo que traz esperança. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis de lutas e batalhas, mas precisamos trazer à memória, como diz a palavra, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos remete à vitória, aquilo que dá esperança na nossa vida, porque se nós olharmos para trás, no último ano e meio, nós iremos enxergar coisas que nos trarão tristeza. Um passado recente que colocou a igreja numa situação difícil, colocou o mundo numa situação difícil, mas não é isso que nos traz esperança. São as vezes que Deus trabalhou na sua vida, que te livrou de diversas situações, foram as vezes que Deus te curou, foram as vezes que Deus abriu porta na sua vida, que Ele realizou um milagre e vai voltando até o dia em que Ele te salvou, tirou você do lago do fogo, do enxofre, tirou você daquela situação do lamaçal do pecado e te trouxe salvação. Comece a lembrar das coisas que trazem esperança. Vamos começar a lembrar dos momentos em que sempre vivemos rodeados e cercados pela glória de Deus. Quem já teve experiências com o Senhor aqui algum dia? Levante a sua mão e agradeça ao Senhor por um minuto. Diga obrigado, Senhor, porque eu já vivi experiências na minha vida e vou me agarrar nisso para continuar. E Josué começa a lembrar, irmãos, dessas coisas, para deixar claro algumas coisas também para o povo. E nesse discurso, nessa oratória de Josué, Josué lembra o povo que eles estavam em uma terra que eles não haviam trabalhado. Deus diz para eles: vocês estão em uma terra que vocês não trabalharam. Vocês estão em cidades que vocês não edificaram, e vocês estão comendo das vinhas e dos olivais que vocês não cultivaram. Deus está dizendo assim: ei, espera um pouquinho aí, eu prometi para vocês, e vocês estão desfrutando. Vocês estão aqui numa terra que vocês não trabalharam. Vocês não trabalharam nessa terra, mas vocês estão nela. Vocês estão em cidades que vocês não edificaram, e vocês estão comendo do fruto da terra que vocês não plantaram. Deus estava colocando eles no seu devido lugar, para que eles reconhecessem a total dependência deles de Deus, para que eles se lembrassem, como eu disse, de quem era Deus e de quem era o povo. Existem momentos que Deus nos faz lembrar quem Ele é e quem somos nós, de tudo que Ele tem preparado da nossa vida, como Ele fez para o povo: terra que vocês não trabalharam, cidade que não edificaram, frutos que vocês não plantaram. Por quê, irmãos? Porque quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus,
Quando nós reconhecemos de que Ele é Deus na nossa vida, que nós o servimos, nós vamos começar a entender o milagre e a provisão de Deus na nossa vida, porque existem situações que nós deixamos de entender que Deus está trabalhando na nossa vida. Existem situações que vivemos, a nossa atividade, o nosso dia a dia, que nos afastam realmente da provisão de Deus e do milagre de Deus na nossa vida, a ponto de deixarmos de acreditar que Deus está trabalhando. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus não deixou de trabalhar, porque assim como Ele fez para o povo, Deus tem feito para nós. Nós atravessamos 1 ano e meio de pandemia, mas nós estamos aqui. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, e isso é motivo de agradecermos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Seja qual foram os motivos que nos levaram a atravessar tudo que atravessamos, a viver tudo que vivemos, não importa. O que importa é que continuamos de pé e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Foi isso que Deus fez com aquele povo. E começou a lembrar eles desses detalhes. Porque, irmãos, pare para pensar. Josué estava lá triste quando Moisés morreu, cabisbaixo, temeroso, tipo assim: e agora, né? Moisés morreu. E que Deus disse para ele: Josué, não desanimes, não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, medita nessa lei, na minha palavra. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus estava dizendo para ele assim: filho, levanta. Em outras palavras, né? Não adianta. Nós temos que continuar. Nós temos uma terra para conquistar. A terra estava lá para ser conquistada. E Deus disse para Josué: vai, levanta, filho. É você mesmo, não tem jeito. Medita nessa palavra, de dia, de noite, porque eu sou contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Deus estava dizendo para ele: até onde você tiver pé, a terra será sua. Até onde você aguentar, eu vou te abençoar. Até onde você tiver ânimo, eu vou ser contigo. Até onde você quiser continuar, eu estarei contigo. O problema, irmãos, é que às vezes nós não queremos ir, nós não queremos pisar, nós não queremos nos dispor para fazer a obra de Deus. Mas quando nós nos colocamos de pé diante do Senhor e ouvimos a sua voz dizendo: não desanime, não pare, não fique aí estagnado, mas continue, porque aonde você for, eu serei contigo, eu estarei na tua vida para te dar vitória. E Josué levantou e foi. Mas humanamente falando, já o primeiro obstáculo, Rio Jordão. Deus abre o Rio Jordão. Uau, passa todo mundo, passa com a arca e põe as pedras, glória, e passa. Segundo obstáculo, muralhas de Jericó. E aí, como que nós vamos derrubar isso aí? Como é que nós vamos derrubar essas muralhas? Deus fala para eles: grita. Irmãos, hoje a gente lê e fala: gritou, caiu, que glória. Mas vai lá você gritar. Fosse comigo e fosse com você, que Deus falasse assim: tá vendo aí? É só gritar. Como é que é, Deus? É só gritar que vai cair. Eles não
eles não tinham retroescavadeira, eles não tinham máquinas, eles não tinham tanque de guerra, eles não tinham nada. Esse povo tinha só enxada, não é? Pá, mais nada. Mas diante daquela barreira, Deus disse assim, ó, grita, para que vocês vejam que não são vocês, mas sou eu. A nossa parte, irmãos, é obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E Deus estava dizendo, grita que vai cair, gritou, rodeou e caiu. Irmãos, tem coisa que nós não vamos entender, mas se a gente obedecer, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Pare de querer entender tudo, é melhor obedecer. Às vezes estamos querendo entender, não, como que é Deus? Eu sei, eu estudei, 2 mais 2 é 4. Às vezes 2 mais 2 para Deus não é 4 não, é 3, é 5. Irmão, vai dando glória a Deus. Porque o Rio Jordão vai abrindo, as muralhas de Jericó vão caindo, e Deus vai fazendo milagre, vai provendo na nossa vida a nossa porção diária. E nós vamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. É graça sobre graça. Não basta cada dia o seu mal, irmão. Pega a tua porção de hoje. Amanhã Deus tem mais. Mas pegue a tua porção de hoje. O que Deus tem para você hoje, tome posse hoje, agora, nesse culto. Amanhã Deus vai prover outras coisas para você. É o de hoje que Deus está oferecendo, é a bênção de hoje, é a glória de hoje, é o milagre de hoje. E eles conquistaram tudo, como está registrado no livro de Josué. E nesse momento, que Deus, através de Josué, chama eles a Siquém, para ouvirem o que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 24, quando eles estão nessa situação, irmãos, Josué faz um novo concerto com eles, uma nova aliança. E é interessante, irmãos, notar que Josué faz um desafio para o povo, porque nesse momento estava tudo bem, tudo tranquilo, os inimigos haviam sido derrotados, cada um estava na sua tribo, na sua porção, mas Josué chama todo mundo, vem para Siquém, e começa a falar todas essas coisas, e no versículo 14, Josué diz assim, ó, portanto temam o Senhor, e sirvam-no de todo o coração. Temam o Senhor, sirvam Ele de todo o coração, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates e no Egito. Interessante, irmãos, que Josué chama o povo, depois de eles terem vivido tantas coisas, tantos enroscos. Se você ler o livro de Josué, você vai ver situações inusitadas que eles viveram, mas Josué falando para eles assim, ó, sirvam a Deus de todo o seu coração, lancem fora os deuses do Egito, sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolherão servir os deuses do Egito? Ou escolherão servir os deuses dos amorreus na terra em que vocês estão? E Josué, usado por Deus, solta a frase talvez mais conhecida no meio da igreja: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase, irmão, desse versículo, acho que talvez seja uma das mais conhecidas por todos os crentes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é o desejo de todo cristão. Mas quando Josué faz esse desafio, irmãos, e eu estava meditando um pouco, comecei a pensar, quando Josué fala isso, irmãos, ele fala por fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
numa atitude de fé, Josué diz isso. Porque se você procurar na Bíblia, você não vai achar nem o nome da mulher de Josué. Alguém sabe o nome da esposa de Josué? Dos filhos de Josué? Eu procurei, não achei. Pastor Daniel, não achei. Pode procurar. Pastor Silas, que é um catedrático da palavra de Deus, estudioso. Não achei, irmão. Não tem. E para a pessoa que falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmão, o que vem na nossa mente? Esse cara, até o tataraneto dele foi crente. Mas não tem registro na Bíblia, nem da esposa de Josué, irmãos. Porque servir ao Senhor, é algo que não está encaixotado dentro de uma fórmula, que eu coloco, estabeleço, ou que o pastor estabelece. Não, irmãos. O livro de Josué conta as histórias e os registros militares de Josué. Não há registro da sua genealogia, porque ele não era um rei. Os reis têm a sua genealogia contada, os sacerdotes também. Mas Josué foi um homem separado por Deus para servir um propósito. E porque Josué diz isso, irmãos, não significa que se não tem o nome da família dele, o que ele falou não vale. Porque o que ele falou é uma profecia que deve estar nos nossos lábios. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como, aonde, quando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, não importa o que a tua família esteja passando, você pode levantar a sua mão e pela fé dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua mão e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Receba a tua bênção, é pela fé. É um milagre de Deus. É provisão de Deus na nossa vida, irmãos. Como vai ser, quando vai ser, de que modo vai ser e aonde vai ser, não importa. Importa que pela fé você pode dizer. E não há nada que possa desabonar alguém que serve ao Senhor, de levantar a sua voz e a sua mão e profetizar com todas as palavras em alto e bom som. Então todos os dias você pode acordar e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se aparte dos seus lábios essa profecia e nem essa vitória, porque o Senhor já está entrando com vitória em muitos lares aqui nessa noite, em nome de Jesus. E Josué faz esse desafio. E sabe o que o povo respondeu, irmãos? Você pode acompanhar depois, lá no versículo 16, o povo diz assim, estufa o peito, sabe quando alguém enche o peito para falar e fala assim, jamais vamos abandonar ao Senhor. Com aquela certeza, com aquela convicção, sabe, de quem está certo do que está falando. Eu, jamais, Josué, nós abandonar o Senhor, imagina. A gente não faz isso de vez em quando, irmão. Eu não vou fazer isso nunca. Eu vou pecar? Eu sirvo ao Senhor, sou crente. Não é que nem o pastor André Valadão, vocês não são crente não. E o povo diz assim, não, vamos não, Josué. Imagina, vamos servir só a Deus. Só vamos servir a Deus. Nada desse negócio de Deus do Egito, de amorreus. Longe de nós um negócio desse. E sabe o que Josué responde para eles, irmãos? Josué diz assim para eles no versículo 19: vocês não são capazes de servir ao Senhor. E novamente eu fico imaginando aquela situação do povo ali, aquela conversa. Primeiro vem
a expectativa, vai ouvir. Josué começa a falar de novo a mesma história, mas daqui a pouco eles estão animados. E Josué faz um desafio, e eles se enchem de alegria e falam: não, agora vai. E Josué fala: não, vocês não têm capacidade de servir a Deus, pois Ele é um Deus santo e zeloso. E eu fiquei imaginando, irmãos, a decepção do povo, ouvir um negócio desse. Como isso, Josué? Não. E eles insistem: não, Josué, nós vamos servir só a Deus. E Josué: não, vocês não têm capacidade, vocês não conseguem, porque Deus é santo e zeloso. Diga comigo: Deus é santo. Mais uma vez: Deus é santo. Diga: Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A santidade do Senhor é algo, irmãos, inimaginável, e Ele zela pela sua santidade, pela sua palavra. E quando Ele diz, quando Josué diz isso para o povo: vocês não têm capacidade de servir a Deus, é para que esse povo entendesse, irmãos, que a capacidade de servir a Deus, e esse povo e nós também, que a capacidade de servir a Deus não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor. Vem da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. A nossa capacidade de adorar a Deus provém dele mesmo. A nossa capacidade de servir a Deus vem dele mesmo. Tudo que fazemos é por Ele. Tudo que somos está resumido nele. Porque quando Josué diz isso, irmãos, vocês não têm capacidade. Se você continuar a história mais um pouquinho, nós vamos ver o povo dando uma pisadinha na bola. E sempre, irmão, até o ponto de Deus tirar eles da terra e levar para o cativeiro. Quem estudou um pouquinho esses livros históricos sabe que a coisa foi indo, degringolando, a ponto de Deus ter que tirar eles da terra. Tamanha é a incapacidade de servir a Deus, porque nós somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa, e nós, por nós mesmos, não temos capacidade de servir e adorar a Deus. E Josué estava explicando isso para que o povo entendesse realmente a sua total dependência do Senhor, até mesmo em servi-lo. Por isso Josué chama o povo para esse novo concerto. Por isso Josué chama o povo para que eles assumissem uma responsabilidade. E ele chega nesse versículo 25 e diz: naquele dia Josué fez uma aliança com o povo em Siquém. E eu quero dizer para você, por que Josué chamou o povo em Siquém? Não foi aleatoriamente que Josué chama o povo para Siquém. Talvez alguns viessem perguntando: mas Josué chamando todo mundo lá em Siquém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Para você entender por que Deus chama o povo a Siquém. Capítulo 12. Capítulo 12, Deus diz para Abraão: deixa a sua terra, a sua parentela, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, te tornarei famoso, você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E Abraão sai, porque creu na palavra do Senhor.
Então Abraão partiu, diz a Bíblia, partiu. Não é assim que a gente fala hoje em dia? Partiu. Partiu shopping, partiu cinema, né? Partiu igreja, está cheio disso na internet, partiu. Está todo mundo partido. E partiu Abraão, como Deus havia, aí a Bíblia fala que ele tinha 75 anos. Tomou sua mulher, seu sobrinho, e foi embora. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, aí o versículo 6. Abraão atravessou a terra até... O que está escrito no versículo 6? Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. E o versículo 7 diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão. Irmãos, Deus tinha só falado com Abraão. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e em Siquém Deus aparece a Abraão. Você está entendendo, irmão, o que é que a Bíblia está falando? Que Deus apareceu a Abraão. Uma coisa é Deus falar, você obedecer, outra coisa é Deus aparecer. E Deus apareceu a Abraão e disse assim: ali em Siquém eu vou dar essa terra para você. Tudo que você está vendo aqui, eu vou dar para você e para os seus descendentes. Aí Abraão olha para Sara, ainda Sarai, né? 75 anos, e ela por ali também. Olhou para ela, né? Ué, Deus falou, irmão, está falado. Se Deus falou, está falado. Então o que Abraão fez? Ele construiu um altar ao Senhor e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Siquém é o lugar onde Deus havia feito a promessa a Abraão. E se você fizer contas desse versículo 25 do capítulo 24 de Josué até Gênesis capítulo 12, vão se passar talvez uns 500 anos mais ou menos. 500 anos mais ou menos atrás, Deus faz uma promessa para um homem que crê na palavra de Deus, e por crer na palavra de Deus, vive uma experiência inigualável diante do Senhor. E por essa experiência e por crer na promessa de Deus, 500 anos depois, havia um povo que havia tomado posse daquela promessa, que desfrutava da promessa porque um homem creu na palavra de Deus. Porque quando uma pessoa crê na palavra de Deus, Deus transforma o mundo, Deus transforma gerações, Deus transforma nações, Deus transforma cidades. Porque não vai transformar a sua casa, porque não vai transformar a minha casa e as nossas vidas, se nós crermos na sua palavra, se nós acreditarmos na sua promessa, aleluia. Por isso Josué traz o povo para Siquém, porque Siquém é o lugar da promessa de Deus. Siquém é o lugar onde nós iremos para se lembrar das promessas de Deus na nossa vida. Siquém é o lugar onde Josué traz o povo para ouvir novamente a mesma história, mas para se lembrar que há muito tempo atrás Deus havia feito a promessa para uma pessoa e ela estava sendo cumprida através de gerações. Nós estamos vivendo milagres e promessas que Deus fez para pessoas lá atrás. Nós desfrutamos daquilo que pessoas conquistaram lá atrás, e também viveremos o milagre de Deus na nossa vida, a provisão de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Siquém é o lugar onde nós nos lembramos da promessa do Senhor.
Josué traz o povo para Siquém para se lembrar: olha, Deus fez a promessa, lembra? Esse aqui é o lugar onde Deus falou, e onde Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia. A promessa que Deus fez na tua vida, Ele é fiel para cumprir, aleluia. E se você crê a partir de hoje na palavra do Senhor e na promessa do Senhor na tua vida, Deus vai aparecer para você. Verdade, pastor? Não sei como, mas é a palavra de Deus. Deus aparece para cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Deus aparece nas nossas vidas para colocar as coisas no seu devido lugar. Deus vai aparecer para mim, de que forma não sei, mas Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Por isso nós cremos na palavra de Deus. E Josué chama o povo para que eles realmente viessem para Siquém. E olha o que Josué faz: uma aliança com o povo em Siquém. Siquém é esse lugar, irmãos, aonde a gente vai para renovar a nossa aliança com o Senhor. Siquém é o lugar onde nós vamos e nos humilhamos diante do Senhor, dizendo para Ele: eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não fiz nada, mas o Senhor fez tudo. Eu não tenho capacidade de fazer nada, mas o Senhor tem. Pai, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui em Siquém para renovar a minha aliança com o Senhor. E Josué chama o povo para Siquém para renovar a aliança. Fez uma aliança com o povo em Siquém, lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. E a palavra está posta como decreto na nossa vida, como estatutos do Senhor, para que sejamos vitoriosos, para que sejamos vencedores, para que sejamos esclarecidos, para que possamos entender aquilo que Deus está falando. E Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus, como lembrança do pacto. Preste atenção, eu já estou encerrando. Como lembrança do pacto, Josué pega uma grande pedra e colocou debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. Naquela época, irmãos, era costume dos povos pegar pedras para usar de testemunho, como se você fosse no cartório hoje reconhecer firma de algum contrato. Naquela época não tinha cartório. Então eles olhavam, pegavam a pedra assim, colocava entre eu e o Daniel, está vendo? Nós falamos isso, a pedra é testemunho. E o cartório da época eram as pedras. Elas eram testemunhos. Pegavam as pedras, Jacó fez isso. Existem vários registros. Costume dos povos da antiguidade. Mas Josué, irmãos, diz a palavra de Deus que ele pega uma grande pedra e coloca debaixo do carvalho. E eu fico imaginando o povo olhando aquela cena. Pega a pedra, coloca debaixo do carvalho e diz para eles: essa pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse. Pedra ouve, irmão. Seja sincero. Pedra ouve? Ouve? Não ouve. Mas José está falando que a pedra ouviu. E ela será testemunha contra vocês. Olha que interessante. Mas quando Josué toma essa atitude, e eu quero que você guarde esse versículo da sua Bíblia. Para a gente encerrar, abra o Salmo 118 e o versículo 22. Para a gente encerrar. Salmo 118, versículo 22. Está aí, irmão? Está aí? Ou não? Tá? Salmo 118, 22, ele vai colocar aqui. Olha. E depois você já deixa no gatilho, fazendo um favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 6 e 7. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Interessante, né? Mas parece que ainda falta alguma coisa. Aí nós vamos lá no primeiro livro de Pedro, no capítulo 6,
capítulo 2, perdão, versículos 6 e 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 6. Aí, ó. Olha aqui. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Pedro está falando do Salmo 118. Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Olha o 7. E assim para vós, é para vós, os que credes, é a preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Volta no 6, irmão, deixa no 6 aqui. Pedro está citando o Salmo 118, versículo 22. E essa referência da pedra, por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina. Quando Josué pega aquela grande pedra e leva debaixo do carvalho, Josué naquele momento está tipificando o sacrifício de Cristo na cruz, resumindo tudo o que eles haviam vivido na cruz do Calvário, dizendo para eles: olha, vocês atravessaram o mar, atravessaram o Jordão, derrubaram muralhas gigantes, fizeram isso, fizeram aquilo, comeram do maná, o maná cessou, a terra deu seu fruto, mas tudo se resume em uma coisa só: a principal pedra de esquina, que é Jesus. E através do sacrifício dele da cruz, nada será válido se não for feito por Cristo na cruz do Calvário. Nada do que façamos, nada do que somos ou ainda viemos fazer valerá se não for feito através do sacrifício de Jesus na cruz. Tudo na nossa vida se resume ao que Cristo fez por nós na cruz. Cristo em vós, esperança da glória, aleluia. Por isso, quando Josué leva aquela pedra, e eles não estavam entendendo, aleluia, mas tem coisa que não é para entender, tem coisa que é para você crer, aleluia, porque quem nela crer não será confundido, aleluia. E se a sua esperança nessa noite, a sua fé, a sua convicção estiver posta em Jesus, hoje você sai daqui esclarecido, hoje você sai daqui jamais confundido, aleluia. Josué resume tudo na cruz, tudo na cruz. É por isso, irmãos, que Josué, no capítulo 21 e no versículo 45, ele diz assim com toda convicção que alguém pode ter. No capítulo 21, 45, ele diz assim: palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Palavra alguma falhou. A palavra de Deus não falha na tua vida. A palavra de Deus não falha na tua vida, aleluia. É por isso que quem nele crer jamais será confundido, como diz o Salmo: e olharam para ele, e os seus rostos foram iluminados, e olharam para ele, e não foram confundidos, aleluia. Nessa noite, é noite de esclarecimento, é noite de você brilhar na presença do Senhor, de você sair daqui reluzindo da glória de Deus, porque você se encheu da palavra e do Espírito Santo do Senhor na tua vida. Por isso você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus, porque Deus tem cumprido a sua palavra na tua vida, e por isso você recebe e glorifica ao Senhor, aleluia. Se coloque de pé, irmãos, por gentileza. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nós
nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós. Tome posse. Tomamos posse. Tome posse. É nossa herança. Oh, aleluia. Toda a vida, todo o poder. Tudo. Tudo que Deus tem para dar. Abra a tua vida nessa noite. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Diga. Maior é o que está em nós Do aquele que está no mundo. do que o que está. Ele é maior. Bem maior é o que está. Adore ao Senhor.